Olá, Ana, boa tarde, querida. Oi, minha amiga, boa tarde, que alegria. Também, muito, muito, muito. Apresento vocês, Ana Carolina Vasconcelos, do Rio de Janeiro, com esse sotaque gostoso que a gente vai ouvir ao longo dessa entrevista. Sotaque mais gostoso ainda, porque é de família nordestina como eu, então estou me sentindo em casa de te entrevistar. Body Talker desde 2018, mas já com uma longa estrada como paciente, como toda a sua história com Body Talk, que é isso que a gente vai saber hoje. Muito obrigada por topar essa entrevista. E essa grande primeira pergunta é como é que o Body Talk chegou na sua vida, atravessando não só sua vida pessoal, mas também sua vida profissional, a ponto da gente estar aqui também como colegas, fazendo florir tanta coisa bacana nesse sistema. Vamos lá, então. Eu entrei com um paciente em 2015 e foi durante a minha gestação, né? Eu estava fazendo uma drenagem linfática, assim, eventualmente ela tinha acabado de fazer fundamentos, ela, a esteticista, e aí, Isabel, querida, beijo. E aí ela falou assim, Ana, posso fazer um córtex em você? Eu falei, claro, vai em frente. Eu estava com 33 semanas de gestação, mais ou menos, de gêmeos, né? Eu sou mãe de gêmeos, de 2 meninos. E aí, assim que ela fez o córtex, eu comecei a sentir meu corpo mais vivo. E eu falei, nossa, que é isso? Então, a sensação é como se eu tivesse sido impulsionada. Mais tarde eu fui sentir isso de fato, né? Impulsionada para dentro de um sistema, para dentro de um grupo. E aí eu me senti tão viva que eu falei, nossa, eu tô com alguma coisa estranha no corpo. Ela foi verificar a minha pressão. Ela falou, você tá com a pressão alta. Você nunca teve pressão alta. Ela falou, não posso fazer drenagem em você com pressão alta. Aí eu, beleza. E aí, a partir daí, eu fui investigar essa pressão alta. Então, eu digo que o córtex me levou a ter um maior conhecimento, um maior contato com um sintoma que estava ali em mim e que eu não tinha ainda me atentado para ele. Então, ele fez assim, opa, ele tirou um véu. E aí eu pude cuidar desse sintoma nas últimas semanas de gestação e depois, no parto, isso foi fundamental, porque eu tive um parto desafiador e graças a essa mudança de chave, a gente conseguiu fazer uma abordagem bastante humanista no parto e no pós-parto para a amamentação e para várias questões de recuperação de pressão para mim também. E aí eu não saí mais como paciente. E depois falei, peraí, que história é essa? Que babado é esse que eu quero estudar? Não é possível. Ana, que coisa mais linda, porque na verdade, simbolicamente, você viveu aquilo que é uma das máximas do Body Talk, né? Então, buscar sempre a história atrás do sintoma. Então, o próprio sintoma já foi uma história atrás dele mesmo, né? Exatamente. Podendo te dar essa oportunidade de saber mais de si, sentir mais a si mesma. E se você quiser, conta mais um pouquinho como é que foi ao longo dessa história, quer dizer, da porta do córtex, como é que foram suas sessões, como é que foi seu caminho como paciente, até você decidir fazer o fundamentos e, de fato, vislumbrar isso como profissão. Vamos lá. Então, logo depois que eu pari, eu ainda fiquei. Nessa época, eu fazia psicanálise, né? Eu já estava numa estrada de autoconhecimento há uns 3 anos. Mas fui mudando tanto a minha maneira de me conectar comigo, o Body Talk, que eu paulatinamente fui falando, eu acho que eu preciso de um período específico com o paciente de Body Talk. Logo depois eu retomei também, hoje eu tenho acompanhamentos semanais com psicólogos e tal, mas naquela época não fazia mais sentido, porque eu comecei a perceber que meu corpo falava sem precisar do verbo. E aquilo para mim foi uma descoberta e tanto, e eu precisava viver aquilo e só aquilo e nada mais. Então, eu ia nas sessões entre uma mamada e outra, né? Porque eu amamentei as crianças 1 ano e meio. Então, para eu ir receber sessões, era programado, né? Entre uma mamada e outra, eu ia receber sessão e voltava. Então, eu fiquei nesse ciclo durante toda a amamentação, e aquilo foi me levando num processo de descobrimento da maternidade, mas não só do ser materno, mas do ser mulher na maternidade. Dessa mulher que tinha, num período, ficado esquecida para parir, e ela foi lembrada num processo de Body Talk. Então, eu acredito que o Body Talk tem a ver com a minha maturidade como mulher. E é esse processo de maturidade como mulher que veio a reboque de uma maturidade como mãe, como companheira e como profissional. E aí, depois de 1 ano e meio recebendo sessões periódicas, eu digo periódicas, era assim, sempre que o Renato falava, né? Sempre que o processamento 3 semanas, estava eu lá, 3 semanas. 4, estava eu lá, 4. Então, assim, sem falhar
nenhuma data, digamos assim. E eu olhei para o protocolo, né? A Ivone Bria foi minha primeira terapeuta de Body Talk, e ela tinha um protocolo logo atrás da maca. E eu olhei e falei, nossa, isso é tema de vida para mim. Isso não é só sobre ser paciente, isso é sobre a minha vida. Né? Eu venho de uma jornada, né? Meu pai era psiquiatra, homeopata, e a minha mãe é fonoaudióloga, trabalha com questões de dislexia, descalculia. Então, eu percebi também o quanto que a minha infância, dentro desse ambiente de cuidado com o emocional e o mental, foi se mostrando um caminho de vida. E acho que o Body Talk fez isso comigo. Falou, olha, tem uma forma de você viver o seu caminho de uma maneira mais inovadora. Porque, para mim, Body Talk é inovação. Você me perguntasse, o que é Body Talk? Body Talk, para mim, é inovação. Quando eu faço uma sessão de Body Talk, é como se eu tivesse entrado num foguete. Aí eu vou voar em todos os lugares possíveis daquela consciência. Isso, para mim, é Body Talk. Gente, né? Essa é a Ana. Apresento vocês a comunicação mais foguete, mais inspiradora, mais cheia de poesia que pode haver. Meu Deus, como é bom te ouvir, que delícia! Parece um monte de slogans, Ana. Slogans no sentido de dar um neon à sua história, né? Um neon ao seu corpo. E, de fato, o Body Talk pode fazer isso e pode falar como cada corpo fala, né? O seu corpo tem esse jeito de falar, você vem de uma área da comunicação, né? Anterior e paralela ao que eu sei do seu momento de vida, e você multiplicou com o Body Talk suas formas de se comunicar, né? Como é que foi a decisão de se tornar terapeuta e fazer o curso e bancar a certificação, que é toda essa postura interna também? Vamos lá, então. A minha formação acadêmica, eu sou jornalista, né? E tenho pós-graduação em audiovisual, trabalho e trabalhei com mais ênfase por mais de 15 anos nessa área de criatividade, de escrita, de leitura e principalmente de pessoas, né? A minha parada é gente. Como a gente trocou aquele dia, eu sou arquiteta de gente. Eu gosto de gente, de história, de emoção, dessas coisas. E aí, bom, voltando para aquela cena, estou eu na maca, olhando para o protocolo, vou estudar isso. Então, imediatamente eu falei, Ivone, eu quero contato. E na época, quem coordenava os cursos é a Célia, querida. Então, eu mandei a mensagem para a Célia. Eu falei, quando é o próximo curso? E na época não tinha data. Aí eu falei, pô, não tem data? Né? A pessoa já começa exercendo não controle. Pô, eu quero um negócio que não tem data. Aí fiquei lá, né, aguardando. Então, na primeira turma que abriu, na época presencial, eu entrei. E fiquei 2 anos, eu fiz o Fundamentos em 2016, e aí fiz o Princípios da Consciência logo em seguida, fiz o Mindscape logo em seguida, sem me certificar. E aí, porque ainda tinha algumas questões pessoais de resolução da minha antiga profissão acontecendo na paralela. Eu fui percebendo isso também. E aí, em um dado momento, o que eu brinco que eu saí do armário. E aí eu fui atender e cobrar pelos atendimentos, né? Então, é isso, quando eu saio do armário e eu vou atender e eu começo a cobrar, é 1 ano após o meu primeiro curso de fundamentos. E aí, a partir daí, eu comecei, de fato, a fazer supervisão. Levei mais 1 ano, né? Atendendo, cobrava valores de retribuição consciente. E me graduei, né? Me certifiquei em 2018. Então, foram 2 anos de processo terapêutico. Sim, sim, sim. É muito bonito ouvir sua história, porque vai dando esse piso firme para as pessoas que assistem essa série de Body Talkers falando de Body Talk, o quanto o Body Talk é, sim, singular, único, mas ele também tem algumas características que são essas. É um processo terapêutico, é uma jornada, é um caminhar de cada um. É no tempo de cada um, a transição de carreira, ela também significa tudo que é para dentro, assim como tudo que é para fora. E significa essa palavrinha aí do não controle. Conta um pouquinho como é que foram esses desafios do não controle para você. Então, foram muitos. Agora, eu tenho uma memória muito forte, né? Principalmente tenho 2 memórias muito fortes no início, né, do Body Talk. A primeira vez que eu fiz uma sessão, né, alguns poucos vínculos no primeiro curso de fundamentos, e que eu sempre tive um jogo muito próximo com a intuição, desde muito pequena. Poderia ficar aqui horas te contando, né? E imaginação, intuição, criatividade, essa forma lúdica de ver a vida, ela é muito uma característica minha. Só que ela era muito confusa, ela era muito difusa.
Então, era como se fosse, eu brinco que era aquele filme Minority Report, as imagens chegavam e eu tinha que ficar vum, 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 vum. E aí eu sentei para fazer uma primeira sessão de body talk que veio, né? Todas aquelas telas de imagens, e aí eu falei, meu Deus! E aí foi onde eu consegui, pela primeira vez, fazer a prioridade. O que era prioridade no meio daquela chuva de informação? Então, eu acredito que, para mim, o desafio, ele foi... Não digo que foi diferente, mas ele veio mais pelo cérebro direito. Ele veio mais pelo cérebro direito, né? Do tipo assim, opa, vamos dar uma organizada aqui. Chama o esquerdo para dar uma organizada aqui. Sim, sim. Então, aí, quando eu conheci a prioridade, eu me despi do medo. E aí eu falei, pronto, prioridade é o ponto focal. E aí foi quando eu consegui entrar em contato com a prioridade daquele meu colega em sala, e era uma questão muito específica de sexualidade. E quando eu revelei aquela observação, e ele falou, isso acabou de acontecer semana passada, e é por isso que eu estou aqui. Eu falei, nossa. Então, assim, foi um aprendizado de que não é sobre o controle da intuição ou o controle do que você está vendo, mas é sobre aprendizagem. É sobre aprendizagem, é sobre contorno, é sobre prioridade, e que isso é exatamente não ter controle. Sim, sim. E acabou de acontecer uma sincronia aqui, eu precisei pegar um papel no escondido. Que chegou aqui para mim, e é engraçado que manter a prioridade, eu tô aqui com você, né? Então, manter a prioridade é um exercício, e é um exercício que une mesmo o nosso cérebro esquerdo com o nosso cérebro direito, e é interessante porque você fala com essa sua experiência um pouco do que a gente entende como intuição estruturada. Você estruturou a sua intuição, né? E essa chuva de imagens veio a você podendo pautar aquilo que você se tornou, né, como terapeuta. E certificado em 2018, como é que está sendo a experiência? O que você destaca dessas outras experiências de não controle como terapeuta ao longo aqui da sua carreira? Nossa, então, teve um outro despertar que eu acho que tem a ver com a consciência, né, com princípios da consciência, quando a gente vai falando sobre as 4 consciências, né, que eu comecei a me tremer toda. Eu vou contar essa história porque ele vai fazer sentido logo na sequência. Eu comecei a me tremia todinha, meu sistema nervoso deu um tilt, porque pela primeira vez eu vi que o que eu sinto estava escrito num slide. E eu falei, nossa senhora! Então, eu acredito que a minha prática como terapeuta body talk, que é do sentir e do falar algo que eu visualizo e não tenho o menor controle sobre aquela visualização. Eu sou muito visual, né? Acho que já deu para perceber. Então, acredito também que aceitar essa visualização dentro da minha prática foi um desafio, né? De aceitar que essa era a minha forma autoral de viver a experiência Body Talk. Sim. Essa é a Ana Carolina dentro do Body Talk. Então, eu falo com meus pacientes com muita recorrência. Essa é uma autoria que eu tive que me permitir viver dentro do sistema, dentro do protocolo, que é a partir da visualização. Então, para mim, a visualização baseada na intuição estruturada e na prioridade, ela é a liberdade, ela é o não controle. Eu não teria outra forma de te dizer o que é não ter controle, a não ser dizer que é se entregar dentro de um aprendizado prévio ao inesperado. Ao inesperado. E isso é tão libertador, né? Porque é muito curioso o que você está trazendo como reflexão para a gente, né? Vamos primeiro poder dizer para as pessoas o que é prioridade, o que é intuição estruturada, o que são os 4 princípios, se você quiser falar um pouquinho na sua resposta. Mas fato é que essas são bases conceituais do sistema que permitem a gente viver de forma livre na alma, né? Porque liberdade está muito associado à mente, né, Ana? As pessoas querem liberdade a partir de um certo ponto de vista. E o sistema possibilita a liberdade a partir de um outro ponto de vista. Conta um pouquinho, ainda mais, né? Você trouxe tantos conceitos também.
como está sendo progressivamente, porque o que eu te acompanho avançar é que a forma que você comunica o Body Talk de forma tão criativa e visual, a forma com a qual você está aqui contando para a gente o que é Body Talk, também tem algo de inovador, né? Sim, tem algo de inovador e tem algo de liberar o controle, né? Porque existe todas essas, digamos assim, esses conceitos, que são conceitos base, e que a gente precisa primeiro se empoderar deles, se apropriar desses conceitos, viver esses conceitos, a ponto de que eles estão intrínsecos ao seu exercício, mas eles não te controlam. Percebe? Então, até no ponto do conhecimento, você precisa assim, ok, eu estou dando e sendo apoiada por esses conceitos, é recíproco, eles me apoiam e eu, ferramenta, instrumento de prática, apoio esses conceitos, é recíproco. E esse exercício, ele leva um tempo até você dizer, beleza, tá tão recíproco, tá tão fluido, que agora eu entendi que eu posso fazer isso sem o menor controle. E aí é onde você se liberta, e aí é onde vem a alma para a prática terapêutica, porque tem um protocolo, a gente tem todos os nossos conceitos, a gente tem o conceito base, que não é a sua queixa que vem para a sessão, ela vem verbalmente, inicialmente, mas o que a gente escuta são as prioridades do corpo-mente dentro de tudo o que precisa ser ouvido. Então, eu posso querer consertar uma dor no meu joelho, mas o meu corpo-mente pode querer olhar para outras histórias antes de olhar para o meu joelho, porque essa é, digamos assim, a forma que flui melhor a inteligência, a sabedoria inata do meu corpo, versus o que eu penso, o que o meu CPF pensa, que é uma ordem lógica. Isso acontece quando você está fazendo sessão, né? Porque você tem um protocolo na sua frente e aquilo ali é lógico. Sim. E aí você fica habituado, né, a fazer a parte lógica. Então, chega um momento na minha prática terapêutica que é, beleza, aquela Ana Carolina, que eu falei no início, aquela lá que é comunicóloga, que é criativa, passou 15 anos trabalhando com audiovisual, com arte, cadê ela dentro da prática? Porque ela não é só lógica. Sim. Cadê ela? Então, essa foi uma crise durante um tempo, né? E aí, quando eu encontrei essa Ana, eu encontrei ela através da visualização, dessa forma de comunicação que ela é para além de conceitos, porque eu percebo que os conceitos são tão importantes quanto o sentir o que é o body talk. E às vezes existem pessoas que vão sentir o que é o body talk através de uma palavra que é mais íntima, que é mais conhecida. Então, eu acredito que essa comunicação me leva a perceber o que é mais íntimo para essa pessoa conseguir engatar com o sistema. E aí, quando eu consigo aceitar que essa outra Ana existe e falar, vem para cá, vamos juntas, aí perde-se mais uma capa do controle, né? E aí fica esse foguete que eu te disse. Que bonito, que bonito. Sessão... Exato, e é o que está marcando nossa entrevista hoje, nosso encontro, né? Porque aqui nos bastidores, que ninguém saiba, a Ana foi pega por um imprevisto domiciliar, doméstico, antes de começar a nossa entrevista. Eu também aqui pega, quer dizer, como é que nós, terapeutas, também lidamos com esse fluir da vida que tem surpresas, né? Que tem depressões, que tem perguntas que emocionam, né? Quando você disse, cadê aquela Ana? Eu me emociono, eu abro um longo sorriso, porque é isso que a gente vê acontecer o tempo todo, né? O Body Talk, ele não tem fim, né? E embora ele seja um contínuo, me conta um pouco como está sendo essa atual experiência da sua comunicação sobre o que você faz, sobre como você lança seus foguetes diários nas suas sessões. O que você está vendo aí um pouco adiante ali depois da arrebentação, né? Como é que são os seus próximos passos? Como você está se sentindo terapeuta hoje? Para eu te contar isso, eu preciso falar sobre o Mindscape. Vou adorar ouvir, inclusive. Né? Então, a gente tem, para quem ainda não sabe, a gente tem uma ferramenta, eu diria que, no meu ponto de vista, completamente intrínseca à prática do Body Talk, que é o Mindscape, onde a gente aprende por práticas e aulas a ir estruturando essa intuição, a dar esse contorno à nossa intuição que eu falei no início. Então, para mim, o Mindscape hoje,
ele transforma toda a minha vida. Ele me leva para um lugar de integração comigo mesma. Então, a gente tem as nossas práticas, as nossas visualizações dentro da prática em aula que a gente aprende, mas ó, já estou nele, já entrei. Deu para ver. Mas eu me sinto viva através do Mindscape, tanto quanto eu me sinto viva através do Body Talk, através daquela experiência do Córtex que eu falei. Sim. Então, o que eu vislumbro é trazer ainda mais uma comunicação de união para dentro das partes do sistema Body Talk. É falar de Body Talk junto com Mindscape, junto com Breakthrough, junto com Free Fall. As coisas estão juntas, elas não estão separadas. Sim, então, eu acredito que através da minha comunicação, eu pretendo ir além das sessões e trazer também esse contexto. Quando eu falo de visualização, eu estou falando de Mindscape, eu estou falando que dentro de uma sessão Mindscape é tão importante quanto o Body Talk. E assim, eu acredito que o Breakthrough, o Free Fall e todas as outras, digamos assim, nuances de observação que a gente tem dentro do sistema. Então, para mim, hoje, próximos passos seria, claro, sedimentar a comunicação. Tem muita gente que não sabe o que é o Body Talk, mas eu acredito que também tem uma forma da gente falar sobre isso, trazendo todo mundo junto. Sim. Sim, e você faz isso muito bem, né? Com esse imenso sorriso, com essa alegria, com esse domínio leonino, se você me permite dizer assim, nem sei se você é leonina, mas com esse domínio leonino que você tem sendo mãe de gêmeos, quer dizer, tem uma habilidade, né? Intrínseca que você foi externalizando e tornando aqui contagiante para a gente que te assiste nessa entrevista, o quanto juntar gente para você é importante, né? O quanto juntar pessoas. Nossa, Nirvana, nessa brincadeira Maria, isso é verdade. Né? Porque se você for ver bem, Ana, para quem está assistindo a gente, né? Deixa eu fazer um breve vagar aqui. O Body Talk é um sistema em si, dentro dele, tantas coisas desse protocolo imenso que a gente utiliza. Mas ele está ali sedimentado como uma grande irmandade com as ciências da vida, que são essas abordagens metodológicas que você se refere, Mindscape, Breakthrough e Free Fall, que foram, embora criadas antes do sistema, permeiam o sistema e, portanto, de fato, como você acabou de dizer, permeiam a nossa prática, né? Para quem está assistindo, eles podem ser feitos separadamente, independente da pessoa ser ou não body talker, mas há uma comunicação inevitável. Eu acho que é isso que está na sua fala que é bonito, né? Talvez, quem sabe, você goste tanto e seja tão hábil às pessoas porque você vê o quanto é inevitável elas se comunicarem, né, o quanto uma coisa está ali pertinho da outra, né? É aquela amiga bacana da festa que apresenta a gente, a pessoa certa, não é certa. Você faz isso com a alma das pessoas, é isso mesmo? É isso mesmo. Agora, nossa, você fez um link precioso. Mais um passo eu dou aqui com você nessa conversa em direção aos meus próximos passos no sistema. É isso, Nirvana. Eu sou arquiteta de gente, como eu disse no começo, né? Sim. E o Body Talk é feito de gente, o Mindscape é feito de gente, o Breakthrough é feito de gente, então a gente tem muitas gentes. E comunicação é a palavra-chave do Body Talk, né? Eu me lembro que quando eu sentei na cadeira no primeiro dia de fundamentos e colocaram uma apostila na minha frente que comunicação estava logo na capa, eu falei, pronto. É isso. Percebe? Então, eu precisei fazer faculdade de comunicação, trabalhar com comunicação para 15, 20 anos depois, sair do armário como terapeuta e botar uma apostila na minha frente, sincronizando o corpo-mente com a comunicação. Eu falei, é isso. E aí eu acredito que essa comunicação, ela acontece e precisa, de alguma forma, também sair do armário entre esses agentes, né? Esses agentes que compõem um mesmo processo de observação. Então, quando eu venho realizar uma sessão, eu não venho só com um protocolo de Body Talk. Hoje em dia, a gente vem com tudo, né? E dentro desse tudo, tem outras coisas que fazem parte do sistema. Então, eu acredito que comunicar isso também é muito interessante. E, como você acabou de falar, atinge pessoas que não necessariamente querem ser terapeutas de Body Talk,
mas que podem se beneficiar do Mindscape para a sua prática profissional familiar, ou do Breakthrough, ou do Free Fall. Então, isso abrange mais e mais pessoas, e isso fortalece a gente como grupo, né? A gente, grupo, que eu digo um coletivo, né? Não só o grupo de Body Talkers, mas o coletivo, os pacientes, quem conhece, quem ainda não conhece, que vai conhecer. Enquanto essa onda ganhar mais força, mais longe ela chega. Olha, gente, nós estamos geograficamente me fugiu o nome, mas nós estamos naquele campo de construção dos foguetes, com alguém dizendo 10, 9, 8. Então, apresento vocês o foguete Ana. Ana, foi uma delícia conversar com você. Obrigada, eu vou escutar Lia. essa contagem regressiva várias vezes quando eu publicizar essa entrevista, e foi realmente uma alegria sentir esse florescer esfuziante que você provoca ao se apaixonar e compartilhar com você a sua paixão pelo Body Talk. Muito, muito, muito obrigada por essa entrevista. Obrigada a você, Ni, pelo convite. Ela só acontece porque você me chamou. Muito bem. Então, 109876543321. Obrigada, Ana. Um beijo. Tchau, tchau.